Ei, você já parou para pensar? O que faria se do nada herdasse uma mansão assombrada? Parece roteiro de filme, né? Mas para a família Ferraz, isso virou realidade. E não qualquer mansão. Estamos falando daquela com vitrais sinistros, corredores que parecem nunca acabar. E um passado tão sombrio que até os moradores da cidade preferem fingir que ela não existe. Agora imagina isso. Você recebe uma carta de um cartório do interior, assinada por um médico morto há mais de 40 anos. O tal doutor Antunes, dizendo que você é o último herdeiro de uma propriedade amaldiçoada. Sem aviso, sem explicação. Só você, uma chave enferrujada. E a certeza de que algo muito errado aconteceu ali. Mas aqui vai o detalhe que vai te deixar com a espinha arrepiada. Ninguém que entrou naquela casa depois da meia-noite jamais saiu inteiro, física ou mentalmente. E o pior, tudo começa exatamente às 3h17, a chamada hora maldita. Então, antes que você pense, é só mais uma lenda urbana, segura esse pensamento. Porque o que vou te contar agora não é ficção. É um mistério não resolvido que envolve experimentos sombrios, corpos costurados, espíritos vingativos e uma herança que mais parece uma sentença de morte. A família Ferraz vivia uma vida comum. Casa no subúrbio, filhos na escola, finais de semana com churrasco e séries na Netflix. Nada os ligava ao passado, muito menos a um médico louco do interior de Minas Gerais. Até que, numa terça-feira chuvosa, chegou uma carta lacrada com um brasão desbotado e o nome Dr. Antunes, escrito à mão, com tinta que parecia sangue seco. O remetente? Um cartório de uma cidade tão pequena que nem aparece no Google Maps. Dentro do envelope, uma notícia que mudaria tudo. Eles eram os últimos descendentes vivos do Dr. Antunes, um parente distante que ninguém na família sequer sabia que existia. E como tal, tinham acabado de herdar sua propriedade mais valiosa e mais amaldiçoada, a mansão assombrada nos arredores de Santa Rita do Sapucaí. Nenhum aviso, nenhuma condição. Só uma chave, um endereço e a frase final. A casa os espera. O mais estranho, o Dr. Antunes havia morrido em 1978, oficialmente por causas naturais. Mas os boatos na região contavam outra história. Que ele desapareceu depois que o hospital onde trabalhava foi fechado às pressas. E que, antes disso, pacientes internados ali nunca mais foram vistos. A família Ferraz riu, achou coincidência, até decidirem visitar a propriedade. Porque às vezes o que parece uma bênção é só o começo de um mistério não resolvido que te escolheu. Quando o carro da família Ferraz parou diante do portão de ferro retorcido, o clima mudou. E não foi só por causa das nuvens carregadas. A mansão erguia-se como uma sombra gigantesca contra o céu cinzento. Paredes de pedra escura, vitrais coloridos quebrados em padrões estranhos e janelas tão altas que pareciam olhos espiando quem se aproximava. Dava para sentir, não com os olhos, mas com a pele, que aquilo não era só uma casa abandonada. Era um lugar que lembrava. Assim que atravessaram o portão rangente, um vento gelado cortou o ar, mesmo sendo verão. A filha mais nova, Clara, jurou ter visto uma cortina se mover no segundo andar. Mas todas as janelas estavam fechadas. O pai tentou rir, dizer que era só o vento, mas até ele sentiu aquele frio na nuca, aquele que não some, mesmo quando você vira de costas. Era a sensação clássica de estar sendo observado, por algo que não deveria estar ali. E ali começava o primeiro erro deles, achar que eram donos daquela casa. Na verdade, a mansão já tinha dono, e ele não gostava de visitas. Muito menos de herdeiros, porque, como descobririam logo, ninguém herda uma mansão amaldiçoada. Ela é que herda você. Assim que entraram, a primeira coisa que chamou a atenção não foi o luxo, foi o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia engolir até o som da própria respiração. O interior da mansão era um paradoxo. Móveis antigos de madeira maciça, tapetes persas desbotados, lustres de cristal, mas tudo coberto por uma camada fina de poeira que parecia nunca ter sido perturbada.
como se ninguém tivesse pisado ali desde a morte do Dr. Antunes, ou como se algo tivesse impedido que alguém voltasse. Os corredores se estendiam como labirintos, com quadros pendurados de pessoas de olhos vazios, cujos rostos pareciam seguir você conforme passava. E o cheiro? O cheiro era o pior. Uma mistura doce e enjoativa de madeira apodrecida com algo mais clínico. Éter, formol, talvez sangue velho. Era o odor típico de experimentos sombrios, escondidos atrás de portas trancadas. Até o cachorro da família, que até então não parava de latir, ficou calado e se encolheu no canto, como se soubesse que algo ali não era natural. Naquela noite, ao tentar acender as luzes, perceberam que a eletricidade mal funcionava. As lâmpadas piscavam como se estivessem respirando. E foi aí que ouviram, bem baixinho vindo do andar de cima, um sussurro que não parecia humano. Foi o primeiro sinal de que aquela casa não estava vazia. Estava apenas esperando. Foi Lucas, o filho mais velho, curioso, cético e com aquela coragem típica dos adolescentes que acham que fantasmas são coisa de filme ruim, quem decidiu explorar o porão. A escada de madeira rangeu, como se estivesse gritando um aviso, mas ele seguiu em frente. Lá embaixo, o ar era ainda mais pesado e o cheiro de produtos químicos quase o fez vomitar. Foi então que viu prateleiras com frascos contendo líquidos escuros, alguns com etiquetas ilegíveis, outros com símbolos que lembravam rituais médicos distorcidos. Sobre uma mesa de metal enferrujada, havia bisturis antigos, pinças enferrujadas e cadernos encadernados à mão. Ao folhear um deles, Lucas quase desmaiou. Páginas e páginas de anotações do Dr. Antunes, com desenhos grotescos de corpos humanos reconstruídos, membros trocados, cabeças costuradas em torsos errados, olhos abertos em lugares impossíveis. Uma legenda repetida várias vezes dizia: a perfeição exige sacrifício. Naquele momento, sua crença no sobrenatural foi por água abaixo. E algo muito mais sombrio tomou seu lugar. Naquela mesma noite, a mãe acordou com passos pesados no corredor. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Só o relógio da sala, que inexplicavelmente parou exatamente às 3h17. A partir daí, os fenômenos se intensificaram. Lâmpadas explodiam, portas se trancavam sozinhas, e Clara jurava ouvir alguém sussurrando seu nome do outro lado do espelho. Era como se a casa estivesse testando-os, ou preparando-os. Os sonhos de Lucas começaram na terceira noite. Ele via o Dr. Antunes de pé ao lado de sua cama, vestindo um avental manchado de sangue seco, segurando um bisturi que refletia a luz da lua como um olho vivo. O médico não falava, só observava com um sorriso torto que parecia dizer: "Você já é meu." E o pior, Lucas acordava com a sensação real de dedos gelados roçando seu pescoço. E às vezes com marcas vermelhas nos pulsos, como se tivesse sido segurado durante o sono. Enquanto isso, Clara, a irmã mais nova, sensível e sempre ligada em coisas que os outros não veem, começou a ouvir vozes vindo das paredes. Não eram gritos, mas sussurros chorosos, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali dentro. Foi ela quem notou que os quadros da sala mudavam de posição sozinhos e que os olhos dos retratos agora pareciam seguir quem passava. Foi também ela quem, por acaso, empurrou uma estante pesada e descobriu algo que mudaria tudo. Uma porta secreta, escondida atrás de livros empoeirados. A madeira rangia como se estivesse viva, e do outro lado, uma escada estreita descia para as entranhas da mansão. O ar que subia dali cheirava a ferrugem, carne podre e desespero. Lucas quis descer na hora, mas Clara segurou seu braço com os olhos cheios de lágrimas. Não, ele quer que a gente desça, é uma armadilha. Mas já era tarde demais. A curiosidade, ou talvez o destino, já os tinha empurrado para o ponto sem volta. A escada secreta descia em espiral, úmida e coberta de teias que pareciam feitas de cabelos humanos. A cada degrau,
O cheiro de formol e putrefação ficava mais forte, como se o tempo tivesse parado ali em 1978 e levado consigo todos os gritos que nunca foram ouvidos. No fundo, uma porta de ferro entreaberta revelava o que só podia ser descrito como um laboratório de horrores. Paredes manchadas de algo escuro, prateleiras com frascos contendo órgãos flutuando em líquido âmbar e, no centro, uma mesa de cirurgia de metal, com correias de couro ainda presas. Correntes enferrujadas pendiam do teto e das paredes, algumas com restos de tecido apodrecido, como se alguém tivesse sido amarrado ali por dias, semanas ou até anos. No chão, manchas escuras formavam padrões irregulares, quase como se o sangue tivesse sido derramado em rituais. E no canto mais distante, quase escondido pela sombra, havia um armário de ferro trancado com 3 cadeados. Como se o próprio Dr. Antunes soubesse que o que estava lá dentro não deveria jamais ver a luz do dia. Lucas tentou forçar a fechadura com um pé de cabra que encontrou no porão, mas foi Clara quem percebeu algo arrepiante. Os cadeados não estavam enferrujados, estavam recentes. Alguém ou algo tinha estado ali recentemente. E talvez ainda estivesse. Porque enquanto eles tentavam abrir o armário, ouviram um som vindo do corredor acima. Passos lentos, arrastados e múltiplos. Quando finalmente quebraram os cadeados, o armário de ferro rangeu como se estivesse soltando um grito contido por décadas. O que encontraram lá dentro fez Clara desmaiar na hora e Lucas vomitar nos próprios sapatos. Não eram cadáveres comuns. Eram corpos humanos costurados, remendados como bonecos grotescos de um pesadelo cirúrgico. Um torso masculino com pernas femininas, braços infantis ligados a costas adultas, cabeças sem mandíbulas presas a pescoços de estranhos. Alguns tinham os olhos costurados com linha preta, outros bocas seladas com cera. Era evidente que o Dr. Antunes não estava apenas tentando curar, ele estava tentando criar, recriar, talvez até ressuscitar. Mas o mais perturbador não era o que ele fez. Era o que ele acreditava. Na parede atrás do armário, escrita com o que parecia ser sangue seco, havia uma frase que gelou o sangue dos 2 irmãos. Eles não são apenas corpos, eles me obedecem. Naquele instante, tudo fez sentido. Os sussurros, os passos, os olhos nos quadros. Aquelas criações não estavam mortas, estavam dormindo. E agora que a porta fora aberta, talvez estivessem acordando. Porque bem atrás deles, no corredor escuro, algo respirou. Correram de volta para cima, mas a escada parecia mais longa do que antes, como se a casa estivesse se esticando para prendê-los. Quando finalmente alcançaram o saguão, gritaram pelos pais. Mas a mansão estava em silêncio mortal. Até que, de repente, todas as portas se trancaram com um estrondo metálico. A porta principal, que minutos antes rangia com facilidade, agora não cedia nem com socos, nem com chutes. Era como se a casa tivesse fechado seu estômago em torno deles. Foi então que uma voz ecoou pelos corredores. Grave, distorcida, quase metálica, mas inconfundivelmente humana. Vocês agora fazem parte da minha coleção. Era o Dr. Antunes, ou o que restara dele. Do porão vieram os sons que os fariam perder o sono para sempre. Passos arrastados, ossos rangendo, correntes sendo arrastadas. E não era só um, eram dezenas. As criaturas estavam subindo. Lucas empurrou Clara para o quarto principal e trancou a porta com uma cômoda. Mas não adiantou. Em segundos, os rangidos começaram. Não na porta, mas nas paredes. Como se algo estivesse se movendo dentro delas. Gemidos abafados, unhas raspando madeira e então um sussurro direto no ouvido de Clara. Deixe-nos costurá-la também. Lucas, desesperado e com as mãos tremendo, lembrou-se de uma janela nos fundos do quarto. Pequena, mas o suficiente para escapar. Enquanto as batidas na porta se tornavam mais violentas, ele empurrou Clara para fora e pulou atrás dela, caindo em um jardim tomado por ervas daninhas e estátuas quebradas. Não olhou para trás.
Correu pela estrada escura, com os pulmões queimando e o som de risadas abafadas ecoando em sua mente. Só parou quando viu as luzes da delegacia da cidade, a mais de 8 quilômetros dali. Na manhã seguinte, voltou com 2 policiais e um delegado cético. Arrombaram a porta principal sem dificuldade, como se a casa tivesse permitido a entrada. Mas lá dentro, nada. Nenhum sinal dos pais. Nenhum corpo costurado. Nenhum laboratório. Apenas uma mansão vazia, coberta de poeira espessa, como se estivesse abandonada há décadas. Até os móveis pareciam antigos demais para terem sido usados recentemente. A única coisa que permanecia exatamente como Lucas lembrava era o relógio de parede na sala. Parado, imóvel, marcando, com precisão assustadora, 3:17. Os policiais anotaram tudo como alucinação coletiva e fuga de adolescente traumatizado. Mas Lucas sabia a verdade. A mansão não os deixou ir. Ela escolheu quem ficaria e quem carregaria o peso do segredo. Até hoje, a mansão do Dr. Antunes permanece de pé, isolada no alto de um morro, cercada por árvores retorcidas e cercas quebradas. Moradores locais evitam passar perto dela, especialmente depois da meia-noite. Alguns dizem que é só uma casa abandonada, vítima do tempo e do esquecimento. Mas outros juram ouvir vozes saindo das janelas, passos no telhado e, às vezes, o som distante de uma máquina de costura funcionando no porão. Ninguém jamais reclamou a herança da família Ferraz. O terreno foi declarado propriedade não reclamada pelo cartório, mas até hoje nenhum comprador apareceu, como se a terra em si recusasse novos donos. Caçadores de lendas urbanas e youtubers de histórias de terror já tentaram explorar o local, mas todos voltaram com vídeos corrompidos, equipamentos quebrados ou simplesmente desapareceram por alguns dias, retornando sem memória do que aconteceu. O mais inquietante: em noites de lua cheia, algumas pessoas juram ver silhuetas nas janelas do segundo andar, figuras com membros desproporcionais, cabeças inclinadas de forma impossível, observando a estrada como se esperassem novos herdeiros, porque a mansão não está vazia, ela está apenas em jejum. Então me responde com honestidade: se você recebesse uma carta hoje, com seu nome escrito em tinta desbotada, dizendo que herdou uma mansão no interior, você iria, mesmo sabendo que a última família que entrou lá sumiu sem deixar rastro, mesmo ouvindo falar de corpos costurados, de um médico louco que ainda comanda seu laboratório secreto e de uma hora maldita em que os mortos acordam? Porque aqui está o detalhe mais assustador de todos. Ninguém escolhe entrar numa lenda urbana. É a lenda que escolhe você. E talvez, só talvez, a razão pela qual essa história chegou até você. E é se você sentiu um frio na espinha, se olhou 2 vezes para o canto do quarto antes de continuar lendo. Não ignore isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que também ama mistérios não resolvidos em relatos assustadores. Porque quanto mais pessoas souberem da verdade, menos chances ela tem de te pegar sozinho. E se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários: você acredita que a família Ferraz ainda está viva? Ou se tornou parte da coleção do Dr. Antunes? Porque uma coisa é certa: a mansão nunca esquece um herdeiro.